Meu nome é Jonas, sou estudante do CEPET da Paraíba. Estamos aqui para apresentar o nosso artigo que fala sobre eletromagnetismo, focando a interferência causada em equipamentos médico-hospitalares ocasionados pelo campo eletromagnético existente em telefonia celular. Antes de vocês continuarem, quem é o professor que estão envolvidos lá? É o professor Nilson Thomas, de Física, professor Jailton Pequeno, Programação, e Alfredo, professor Alfredo. O pessoal de telecom não está não, professor? Oi? O pessoal de telecomunicações não está com vocês não? O pessoal de telecomunicações não está? Algum de telecomunicações? Sim, que é o pessoal lá de tela lá, eles conhecem bastante eles aqui. Vamos lá. Com a proliferação das instalações de estações rádio-base, aumentam também as críticas e as dúvidas sobre quais os impactos que essas fontes de radiação eletromagnética causam nos equipamentos computadorizados, como, por exemplo, os equipamentos médico-hospitalares. Esse fenômeno pode causar degradação dos aparelhos médicos e ainda provocar a distorção de resultados clínicos. Isso na presença do celular em atividade, ou seja, um celular ou recebendo ligação ou executando uma ligação, comprometendo também a saúde dos que usam estes aparelhos. É de total relevância levar ao conhecimento de toda a população, assim, para entender quais os efeitos dessas interferências nos equipamentos médicos hospitalares e, consequentemente, a saúde humana, a fim de torná-la consciente do uso do celular próximo a estes aparelhos, evitando possíveis alterações no desempenho dos mesmos e complicações à saúde daqueles que necessitam desses aparelhos. Para entendermos mais sobre essa interferência eletromagnética, precisamos também entender o que se trata eletromagnetismo, campo elétrico e campo magnético. Eletromagnetismo é uma teoria desenvolvida por Maxwell para explicar a relação entre eletricidade e magnetismo, estudando as propriedades elétricas e magnéticas da matéria e envolvendo-as entre si. Campo elétrico. Campo elétrico é um conjunto de vetores responsáveis pelas forças elétricas. Quando um corpo encontra-se eletrizado, este mesmo corpo gera um campo elétrico em torno de si, e cada ponto deste campo é caracterizado por um vetor. As linhas de força que representam o campo elétrico são linhas que indicam o sentido e a direção do campo, atuando na carga, a direção da força, atuando na carga positiva presente num ponto qualquer do campo elétrico. Campo magnético pode ser gerado tanto por um campo elétrico variável em função do tempo, como também por cargas elétricas, que é a mesma coisa que corrente elétrica. E movem-se num campo uniforme, com uma velocidade v, ficando sujeitos à ação de uma força magnética, da qual tem direção perpendicular ao campo e à velocidade. A força é proporcional ao campo magnético, à velocidade e à carga. Enfim, interferência eletromagnética é um distúrbio que pode ser provocado tanto pelos circuitos internos dos aparelhos dos equipamentos eletrônicos, como computadores, rádio, TV, como também por eventos naturais, como descargas atmosféricas, que atingem a rede elétrica, causando uma resposta indesejada, funcionamento errado ou ainda degradação do desempenho desses equipamentos. Todos os equipamentos eletrônicos são em algum nível passíveis de sofrer essas interferências, assim como também gerar campos eletromagnéticos capazes de interferir no funcionamento de outros equipamentos ali presentes. O que provoca essas interferências? Todos os equipamentos eletrônicos geram campos eletromagnéticos capazes de interferir no funcionamento de outros equipamentos ali presentes, assim como também são passíveis de sofrer interferências deste mesmo tipo. Essas interferências podem ocorrer de dois tipos: por indução, que se dá através dos fios condutores de alimentação do aparelho receptor, ou por condução, que se dá através do ar, sem conexão direta. Aqui estão alguns exemplos dos aparelhos que nós estudamos. Está aqui o eletrocardiógrafo. Destacamos esse por quê? Porque é um aparelho que apresenta o seu resultado, no caso desse aqui, em papel. E, assim, fica mais visível de você observar essas interferências, como a questão do traçado do resultado do exame de eletrocardiograma.
o ventilador pulmonar, a bomba de infusão, o aparelho de ultrassonografia e o monitor cardíaco. Esses aparelhos que estão todos presentes numa UTI. E por isso que destacamos esses aparelhos. Antenas celulares. Foi feita uma pesquisa ainda esse ano, em Brasília, que de 10 pessoas, 9 têm celular. Devido a isso, devido a essa grande adesão de celulares, cresce o número de estações radiobadas, no caso das antenas de rádio no Brasil. Uma das consequências do processo de privatização das telecomunicações está no crescimento fantástico desse setor e, consequentemente, a proliferação das estações de telefonia celular. De acordo com as normas administrativas NA 117, das estações radiobadas decretada pela SUDEMA em 99, fica vedada a instalação de antenas de rádio e equipamentos de telefonia em torres a uma distância radial inferior a 30 metros de centros de saúde, medidos a partir do ponto mais próximo da antena em relação à edificação. No ponto mais próximo de hospitais, centros de saúde, creches e clínicas médicas, o nível de radiação não poderá ultrapassar o valor de 1,94 volts por metro ou 0,01 watts por metro quadrado. O que as normas dizem? A nova NBR-EC 6060 de 1994 não englobava os ensaios de compatibilidade eletromagnética. Assim sendo necessária a criação de outra norma, a NBR-EC 6061 de 97, que prevê ensaios de referência eletromagnética, que estabelece que os equipamentos médicos hospitalares devem ser imunes a campos elétricos de até 3 volts por metro, e que não devem emitir campos elétricos acima de 31,6 microvolts por metro, na faixa de 30 MHz para 230 MHz, e de 70,6 microvolts por metro na faixa de 230 MHz a 1000 MHz, que o equipamento for para uso exclusivo em ambiente hospitalar. Isso garante um bom desempenho do equipamento, mas não oferece garantia total à interferência eletromagnética. Esses foram os equipamentos que a gente escolheu dentro de 22 equipamentos que estão dentro da norma NBR-EC 6061, classe 1 e classe 2. Em nossa pesquisa de campo, feita em 3 hospitais da Grande João Pessoa, Hospital Municipal Santa Isabel, Hospital General Edson Amaro e Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, perguntamos aos médicos intensivistas de UTI se eles tinham conhecimento sobre a interferência eletromagnética, se já tinham lido algo sobre, e se era aceito os funcionários em atividade de trabalho usar esses aparelhos. Ao responder, eles nos disseram que tinham conhecimento dessas interferências, já tinham lido algo sobre fora do Brasil, já que no Brasil especificamente não existia um artigo sobre a interferência eletromagnética. E não existia nenhuma norma no hospital que proibisse os funcionários de usar esses aparelhos em atividade de trabalho, desde que não atrapalhasse o seu desempenho. E também os especialistas disseram que, como a interferência eletromagnética é mínima, não mudando o traçado, é quase imperceptível notar alguma coisa. Também, posteriormente, perguntamos se os visitantes poderiam entrar nos ambientes como UTI, salas de exames, portando celular. Não existia nenhuma norma no hospital e nenhum dos 3 que dizia que era restrito o uso de celular nesses ambientes. Assim que provando a falta de divulgação sobre esse fenômeno. Os resultados foram testes feitos por nós e comprovados em trabalho já publicados, mostraram que a uma distância superior de 1,5 metros do aparelho receptor médico hospitalar notou uma alteração no traçado, assim como no exame de eletrocardiograma e eletroencefalograma. Assim, podendo induzir a má interpretação do especialista e também comprometendo a saúde dos pacientes, que posteriormente os médicos poderiam passar por medicações erradas e também em monitores cardíacos, que foi um teste feito por nós, provou que a mesma distância houve um aumento significativo dos batimentos cardíacos.